Boa noite. Bom dia para todos os irmãos e todas as irmãs que estão reunidos aí, mais uma vez, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos aqui no 26º podcast da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Nesta madrugada, praticamente, né, irmão? Nessa noite, desse dia 18 de maio de 2020, meia-noite e 1 minuto exato, que agora nós vamos então falar sobre o fruto do Espírito. Bom, irmão, só para explicar para vocês, do último podcast a gente falou sobre o pecado imperdoável, né? Nós falamos do pecado da blasfêmia do Espírito Santo, né, irmão? Um pecado muito pesado, um pecado de extrema gravidade da parte de Deus, né, irmão? Que também é conhecido como apostasia. Mas a gente vai ver então agora os benefícios do fruto do Espírito, né? Então, irmãos, para você ficar firme com Jesus, você tem que estar com o Espírito Santo, irmãos. Então, o Espírito Santo, irmãos, é como eu falo para vocês, ele convence do pecado, né? Então, ele convence você do erro, do engano, da mentira, da falsidade, de tudo que você imaginar. Porque é importante, irmãos, que você esteja sendo convencido pelo Espírito Santo. Como que você vai andar com Jesus? Você anda pelo Espírito Santo. Não é a tua carne. A tua carne almeja das coisas da carne. Já o Espírito, ele almeja das coisas do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia da importância de você ver essa importante diferença, né? Então a gente diz assim como na introdução que a gente vai falar aqui agora. Bom, vamos lá. Vocês sabem, irmãos, que nós temos os frutos do Espírito Santo, que é o que a gente vai falar aqui, e os frutos da carne. Irmãos, os frutos da carne, irmão, ele vai almejar você para o quê? Para o quê? Para o pecado, para a mentira, para o engano, para a vida de você sujar suas vestes do sangue do Cordeiro. Agora, o fruto do Espírito, ele vai ajudar você a ficar mais firme com Deus e com Jesus. Porque, irmãos, eu falo para vocês, o Espírito Santo, irmão, tem um papel de convencer o homem do pecado, do engano, da mentira, da falsidade e de todos os frutos da carne, né? Fazendo o que você ande em espírito e em verdade. Irmãos, nós vamos começar aqui então o nosso assunto com um texto base desse assunto, que é Gálatas, capítulo 5, versículo de 16 a 25. O horário desta live que eu estou gravando, 00:04, do dia 18/5/2020. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Vamos começar então, né? Palavra, né? Capítulo 5, que é o assunto base do nosso assunto. Capítulo 16 a 25. Vamos lá. Vamos começar, né? Então, façamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer o que quer é contra o que o Espírito quer, e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Olha só, hein? A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e os desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus nos deu a vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter invejas uns dos outros. Para quem não entendeu nessa primeira versão, que está um pouco simples de entender, nós temos a versão da Ark também, que vai explicar o mesmo sentido. Então eu vou ler das duas versões. A outra versão, na versão Ark aqui, ela é escrita da seguinte forma. Vamos ler. Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um do outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, perejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é o assunto base do nosso estudo, né, irmão? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mais ou menos essa a definição, né, irmãos? Então agora vamos começar aqui o assunto em si. Então na igreja, irmãos, como a gente observa, na igreja somos nós, os dons do Espírito, eles são muito mais populares que o fruto do Espírito. Então você não confunda as coisas dos dons do Espírito com os que são fruto do Espírito, certo? É comum ver crentes orando por dons, certo? Pedir dons, pedir, né, irmão, alguma coisa da parte de Deus, mas a gente raramente vê alguém orando pelo fruto, né, irmão, em si. Então, não é difícil saber por quê, né? Porque os próprios dons, irmãos, falam de algo assim extraordinário, né? Sugerindo o poder e os feitos magníficos, né, em si. O fruto nos fala da dura rotina de evidenciar um caráter transformado. Então, fruto, irmão, fruto, seja qual for o fruto ele vai falar de nós, irmão, da duríssima rotina de conseguir se evidenciar um caráter transformado, né? Então, ele faz essa dura rotina. Como diz Sproul, o fruto do Espírito, ele parece estar condenado à obscuridade, né, irmão? Parece estar condenado à obscuridade, ou seja, das trevas, né? Oculto na sombra dos dons mais preferidos. Não é verdade? Então, porém, em evidência disso, né, grande evidência, é de que alguém que é cheio do Espírito, irmãos, são os frutos, e não necessariamente os dons, mas é cheio dos frutos, e não os dons necessariamente, tá bom? Então, isso vai lembrar as palavras de Jesus que ele tem dito. Como aqui no verso 7, né, 18 a 20 de Mateus capítulo 7, que fala aqui o seguinte: não pode a árvore boa produzir bons frutos maus, não é verdade? Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, vai dizer isso, é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá fruto, irmãos, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo de 18 a 19. O que eu quero dizer para vocês? Você conhece naturalmente o caráter da pessoa pelo fruto, né, irmão? Não é pela aparência da pessoa, você conhece pelo fruto, não é verdade? E os frutos maus, irmãos, eles produzem o quê? Pelo resultado do pecado, pelo resultado da mentira, do engano, da falsidade, de tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Mas a pessoa, irmão, que é de Deus, ela consegue analisar isso, porque pelos próprios frutos que ela está praticando, você está conhecendo o verdadeiro caráter da pessoa. Pode ser boa, pode ser má. Então, pode assim, a árvore pode produzir frutos maus. Então, a árvore boa, ela jamais vai produzir frutos maus. E nem o contrário, que nem a árvore má possa produzir frutos bons, né, irmãos? Jamais ela vai produzir frutos bons numa árvore má. E jamais uma árvore boa vai produzir frutos maus, né, irmão? Por quê? Você sabe que se uma árvore não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. É que nem o ímpio. É que nem é que nem aquelas pessoas que falam que é crente, falam que é evangélico, falam que anda nos caminhos de Deus, mas deliberam no pecado, né, irmão? Ficam de braços cruzados com o pecado. Então, assim você conhece a atitude da pessoa, porque pelos seus próprios frutos, você conhece uma pessoa. O próprio Jesus disse, irmão, que a simples evidência do próprio poder da vida das pessoas não significa necessariamente a conversão.
a evidência do poder na vida das pessoas, como a gente disse no estudo anterior. As pessoas, irmão, que nasceram com o Espírito Santo, por exemplo, elas conheceram a palavra, elas andaram no nosso meio, mas elas, mesmo vendo milagre, vendo obra, vendo cura, vendo o que for, ela saiu do meio. Por quê? Irmãos, tem prazer com o mundo, aí perverteu, zoou de Jesus, zoou de Deus, né, zombou, ou seja, porque verdadeiramente não estava convertido. Então, muitos naquele dia que hão de dizer, Senhor, Senhor, olha que interessante isso aqui, irmãos. Olha o que vai acontecer àqueles que falam que, apesar de conhecer o poder da vida das pessoas, não significou necessariamente que verdadeiramente converteu. De que sentido? Como diz nessa palavra, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, muitos naquele dia, eles vão tentar dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É a rejeição, irmãos. Por quê? Eles verdadeiramente não se converteram. Eles verdadeiramente não se entregaram para Jesus. Então, vai ter a ignorância, vai ter a rejeição. Então, o critério não é o poder, mas é a obediência. A vida real, a vida real da mente transformada, isso nos ensina que mais do que as manifestações espirituais propriamente ditas, irmãos, que a gente veio buscar a real transformação de vida e vai demonstrar em atitudes práticas em obediência à palavra de Deus. Não tem uma outra forma de você buscar a presença de Deus a não ser na sua obediência, né? Porque a sua mente já tem que estar transformada, não é verdade? Então é importante nós buscar a real transformação de vida, né? O que demonstra nas nossas próprias atitudes práticas em obediência à palavra de Deus. Agora nós vamos para o primeiro item do assunto, que é uma guerra sem tréguas. Eu pergunto para você, o que é uma guerra sem tréguas? O que é uma guerra que não cessa, né? Como a gente fala, né? Então vamos dizer aqui no título, vamos dizer o que diz nesse item, guerra sem tréguas. Pois é, a luta é constante, né, irmãos? A luta com as trevas, ela é constante, certo? Então, quando nós convertemos, quando a gente se converte de verdade na presença de Jesus, na presença de Deus, né, irmãos? A gente já se encontra envolvidos com um terrível combate que já tem sendo travado há muito tempo. Eu queria falar para você, as trevas não misturam com a luz, irmãos. As guerras, a gente tem o tempo todo. Nós vivemos numa guerra constante. Quando a gente se converte verdadeiramente, a gente já está no meio de um combate com as trevas, como já vem sendo travado, irmão, por muito tempo. Então Paulo diz que estamos no meio de uma guerra e que não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Irmão, a gente fica em guerra o tempo todo, porque a nossa luta, irmãos, ela não é simplesmente contra a nossa carne, nem contra o nosso sangue, mas contra os principados, ou seja, contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade, irmãos. A nossa luta é com eles, principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Essa é a nossa luta, irmãos. Contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Para vocês terem uma ideia, a luta é constante. Quem que não passa a luta? Quem que não passa a prova? Quem que não passa a dificuldade? Então não tem como escapar desta guerra, irmão. Não tem. Uma vez que fomos tirados do império das trevas, do meio deles, ou seja, onde está escrito isso? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Quem que trouxe? Deus. Deus nos trouxe, né, irmãos? Nós somos tirados do meio das trevas, irmãos. Então agora, todo aquele império é o nosso inimigo, irmãos. Todo mundo, né, irmãos? Esse mundo aí podre, tudo é o nosso inimigo. Por isso, o que resta de nós só? Resta vestir a armadura, revestir das armaduras de Deus, né, irmão? Empunhar espada e orar sem cessar. É importante na vida de um cristão a gente estar em constante oração, como em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 18. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, aí fica fácil de entender essa palavra. Efésios capítulo 6, versículo de 11 a 18, que é o que fala sobre o quê? As armaduras. Olha aqui que interessante aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e suplicar por todos os santos. É engraçado isso, né, irmãos? A nossa luta é constante. A gente tem que estar armado, sim, revestido da armadura de Deus, para a gente poder empunhar a espada, ou seja, empunhar o quê? A palavra de Deus, estar em vigilância, orar sem cessar. Isso é muito importante, né, irmãos? Porque a nossa guerra com o inimigo, é constante. Mas é de se esperar, né, que a luta fosse apenas externa, né? É de esperar, né? O problema é que há uma luta também dentro de nós mesmos, irmãos. Sabe o que é engraçado isso? Porque a própria carne, irmão, milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. A nossa luta não é só externa, ela é interna também. Então, por que somos opostos entre si? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, versículo 17. E o versículo 17 deixa bem claro aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que quer dizer? Enquanto o nosso espírito, ele quer estar atento com as coisas de Deus, atentar para as coisas dos céus, a nossa carne quer atentar com as coisas da terra. Então a gente tem uma luta interna o tempo todo, porque a nossa carne, irmão, sempre milita contra o espírito. Você quer tanto fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo, acabo fazendo o mal que eu não quero. É essa forma, assim. Nossa luta é constante. Nossa fraqueza, o nosso defeito, nossa imperfeição. A gente fica com os olhos abertos, né, irmãos? A gente, quando vai perdendo a força, vai entrando na fraqueza, a nossa carne vai enfraquecendo, né? A nossa alma vai enfraquecendo. E aí vamos dando liberdade, entrando nos pecados, né, irmãos? De vários tipos, né, que existem. Eu falo para vocês, irmãos, é luta o tempo todo. Mas é como fala. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Independente da forma da situação que você está nesse tipo. Então esta é uma batalha terrível. O velho homem, irmãos, a natureza humana, inclinada para o pecado, não quer entregar o terreno de bom grado e se arma até os dentes a fim de resistir ao espírito. Você vê, nós temos uma luta interna. O próprio velho homem, dentro da gente, a natureza humana, irmãos, a nossa natureza mundana, né, como fala, inclinada para o pecado, jamais era inclinada para a salvação, irmãos. Era inclinada para o pecado. Então ela não quer entregar o próprio terreno de bom grado para Deus, não, irmãos. E ele sempre se arma até os dentes, a fim de resistir a quem? Ao Espírito Santo, irmãos. Como a gente viu no último assunto, no último podcast. Então, como disse Sproul, embora essa guerra seja interna e invisível, há claros sinais externos da carnificina provocada pela família. E carnificina é uma coisa que vai ter muito na grande tribulação, né, irmãos? Então, a gente está se referindo especialmente ao que acontece quando a carne vence, pois aparecem as obras da carne. Se você ficar aí, é que nem fala, tentação, a batalha interna o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que gosta de mentir, por exemplo, é fraco na mentira. Aí a pessoa ouve lá e aí ela descobre uma verdade. Aí, para poder esconder a verdade, ela vive na mentira. Então ela fica naquela luta espiritual, né? Naquela luta da sua carne com o espírito. Ah, eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu não posso contar essa mentira. Vai lutando, vai lutando, vai lutando. Mas quando a carne vence, o que diz Paulo? As obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e as coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, eles não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Tipo assim,
praticam e não se arrependem dos seus pecados, entende? Então, evidentemente, essas obras caracterizam a vida de uma pessoa não regenerada. Ela não se regenerou, certo? Então, não significa que um crente não possa cair em algum desses pecados ocasionalmente, né, irmãos? Eu vou falar, eu não peco, não sou pecador. Mentira. Tem hora que você milita a tua mente para mentira. Outros militam a tua mente, né, como fala, né, irmãos? Para os pecados da imoralidade sexual. Outros militam a sua mente para os pecados de quê? De palavrão. Outros militam para os pecados de quê? De porfias, etc. Todo mundo tem um defeito, todo mundo tem ponto fraco, irmãos. Nós somos falhos como seres humanos. Todo mundo é falho, né, irmãos? Mas mesmo assim, caracteriza-se a pessoa que não é regenerada. Mas a pessoa crente, ela cai em algum pecado ocasionalmente? Cai. Porém, se eles forem evidências contínuas na vida de alguém, como Jesus disse, aí sim, vai caracterizar a árvore má, ou seja, a ausência de conversão. Então, irmãos, eu vou falar para vocês o seguinte, de experiência própria, assim. Irmãos, quem que não peca ocasionalmente? A pessoa, irmãos, por mais que ela seja crente, por mais que ela esteja firme com Deus, tem hora que a pessoa cai em algum pecado ocasionalmente. Não que ela faz isso constantemente, certo? Porque a vida de um justo, irmãos, é diferente da vida do ímpio. O ímpio, ele não valoriza, né, irmãos? Ele vive pecando continuamente, né, irmãos? Então, ele vai caracterizar isso aí como árvore má, né? Ele não deu fruto, ele não produziu bom fruto, ele é cortado fora. Ou seja, ausência de conversão, irmãos. Ausência de conversão, irmão, porque verdadeiramente não se entregou para Jesus, não se entregou na palavra de Deus verdadeiramente. Então a lista parece falar de pecados que não têm relação com sexo. Parece falar de pecados que têm relação com sexo. Por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, uma religião, idolatria, feitiçarias, com relacionamento com os outros, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e, por fim, pecados relacionados aos apetites, bebedices e glutonarias. Porém, a lista não pretende ser completa, pois Paulo diz que coisas semelhantes a essas 4 áreas problemáticas ficam bem fixadas: sexo, religião, relacionamento e apetite. Quais os pecados, irmãos? Sexo, religião, relacionamento e apetites. São 4 áreas, irmãos, em que a natureza pecaminosa gosta de se manifestar. Aí eu vou explicar cada uma delas bem rapidamente, irmãos. Mas é importante você entender que são 4 classes de pecado. Sexo. Pecados sexuais que também são chamados de imoralidades, né, irmãos? Prostituição. Impureza, que é impureza sexual, né? E aí, ou imoralidade, se vocês preferirem, sexual. Lascívia. Nós temos também a segunda classe, religião, que é a idolatria, que é pesadíssimo esse pecado. Nos abomina pra caramba, irmão, isso aqui. E feitiçarias. O próprio relacionamento com outros. O que Deus está falando aqui também? Relacionamentos, sabe? Inimizades, porfias, pessoa que vive aí brigando, discutindo, ciúme, iras, tudo isso aí, irmãos, é relacionamento, irmãos. Discórdias, dissensões, facções, invejas. E o último aqui é o apetite. É o vício da bebida, é o vício da comida, demais da conta. Então, irmãos, é aquele detalhe, né? É as naturezas pecaminosas que gostam de se manifestar. Agora vamos considerar cada uma delas separadamente, certo? Rapidamente, sem dar muito destaque, né, irmãos? Porque o assunto é os frutos do Espírito. Mas é importante que você também conheça os frutos da carne, certo? Vamos começar então com os frutos da carne. Primeiro é a prostituição, né, irmãos? E ela vai representar o quê? Ela representa a quebra do 7º mandamento, que diz respeito a todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento. Lembra do assunto da pureza sexual, irmãos, que a gente disse no podcast? Irmão, no podcast desse assunto, nós falamos, por exemplo, que qualquer prática fora do casamento, né, irmãos, é o que? Pecado. A prostituição, irmãos, é a pessoa vender o seu corpo, em outras palavras, é vender o seu corpo, né, irmãos, em questão de dinheiro, para fazer algum sexo, né, irmãos? Para fazer alguma reprodução, ou fazer isso por prazer, né, irmãos? Num motel, em algum outro lugar. É uma forma, assim, de
comércio ao mesmo tempo, né, irmão? Mas com a questão do relacionamento sexual fora propriamente dito do casamento. Tipo atrás de uma mulher, né, só para fazer sexo e outros tipos de detalhes, né, irmão? Que eu falo para você. O próprio motel é um ambiente impuro. Não é recomendável para quem é crente. Aí nós vamos para o segundo aqui, a impureza. A impureza, né, irmão, inclui o que foi dito sobre a prostituição, né? E pode incluir também relacionamentos homossexuais. A impureza, irmãos, é tudo aqueles pecadinhos, né, irmãos? Principalmente aqueles pecados relacionados ao sexo. Como de que forma, por exemplo? Hein, Denis? Vamos lá. Homossexual. Homem com homem. Mulher com mulher. A bestialidade, também chamada de zoofilia. Sexo com animais. Necrofilia. Sexo com defunto. Isso aí é um nojo, né, irmão? Tem gente que tem essa coragem de fazer esta monstruosidade. Pedofilia. Sexo com criança. Olha que terrível, irmão, isso aí. Isso é impureza, tá? Impureza. O que mais, irmãos? Masturbação, que vocês sabem, né, irmãos? Vocês sabem, tanto para o homem quanto para a mulher. É aquele impulso, né, irmãos? Dos órgãos sexuais, né, irmãos? Sem uma pessoa. Isso aí é pecado. O que mais? Pornografia. Que tipo de pornografia? É que você vê revista, você vê vídeo, é tudo que é relacionado à imoralidade sexual. Isso aí também é pecado. O próprio sexo entre uma pessoa, né, separada, com dois assim solteiros, chamado o quê? Fornicação. Fornicação também é pecado. Isso é impureza sexual. É a área da impureza, certo? Lascívia. O que é a lascívia? Ela aponta para a disposição mental reprovável, dando um sentido sexual implícito, que se expressa em palavras, posturas e roupas impróprias e provocativas. Isso aqui é fácil de explicar. Quando uma mulher que quer andar na rua, ela quer mostrar a parte íntima de fora, para chamar a atenção de um homem, entendeu? Para a cama, esse tipo de coisa. Assim como o homem também quer se aparecer, fazer musculatura, né, irmão? Exibir parte do seu peito, isso, aquilo, se exibir, né? Isso é lascívia, isso é pecado, irmãos. É as roupas impróprias, é as posturas, sabe? Aquelas posturas que chamam atenção, sabe? Aquele sentido, isso é lascívia. A idolatria. A idolatria é uma das coisas que Deus mais odeia, né, irmãos? É falar de adorar qualquer outro ser ou objeto que não seja Deus. Deus é o único que deve ser adorado. Presta atenção. A idolatria, irmãos, não envolve só a questão dos objetos, das imagens de escultura. Não é só isso. Não é só as imagens, né, irmão, que é a idolatria. É tudo que você fazer em adoração mais do que o próprio Deus. Por exemplo, envolve também você adorar seu pastor. Envolve você adorar seu cantor de funk, seu cantor de rap, seu ator, sua atriz, mais do que Deus. Porque a idolatria é tremenda. É você ser fã de um time de futebol, é você ser fã de um time de basquete e viver assistindo e assistindo e assistindo. Não é verdade? Isso é idolatria. Se você adora mais do que Deus, você está idolatrando. Os objetos também. Eu idolatro mais o computador do que Deus. Eu idolatro mais o carro do que Deus. Eu idolatro mais a moto do que Deus. Eu idolatro o dinheiro do que Deus. Isso é tudo idolatria, irmãos. Isso é pecado gravíssimo perante Deus. E a feitiçarias, como está aqui embaixo no próximo item, ela aponta a prática da magia e todo tipo de espiritismo. Isso aqui é outra coisa que Deus abomina. A pessoa, por exemplo, fazer macumba, fazer feitiçarias, assim como macumbeiros, tem os ciganos, tem as pessoas chamadas teólogos, tem os pais de santo, tudo isso aí pratica essa prática imunda da feitiçaria. Isso é explicado, por exemplo, nas lives minhas. Só vocês conferem que tem duas lives, se não me engano, eu falei sobre a feitiçaria. E esse pecado aqui é gravíssimo, porque você está diretamente em contato com as trevas. Sabe o que é a pior coisa? Você mexer com as trevas. Essa prática de magia, essa prática de espiritismo, os objetos ocultos. Sabe os objetos ocultos? Você tem no lar, você dá liberdade para o demônio agir. Os objetos, por exemplo, de camisas, estampas, né, com objetos da Marvel, da Disney. Lembra do seguinte, tudo que é envolvido com a prática da magia negra, tudo isso tem que ser descartado do teu lar. Sabe, irmão? Isso aí atrai demônio até. O espiritismo, né, que tem aquela teoria do Allan Kardec, por exemplo, que eu já ouvi falar, né, irmão? E é tudo espiritismo, né? Então que tem ressurreição, que tem a pessoa morre, depois a pessoa vive de novo. Isso é uma prática imunda, irmãos. Por que eu falo? A feitiçaria é tipo de uma idolatria também.
Aí vamos para outros tipos de classe aqui agora. Inimizade. Inimizade denota o caráter da pessoa agressiva, né, irmãos? Hostil e rancorosa. É uma pessoa irada, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que não gosta de fazer amigos, é uma pessoa que tem um caráter verdadeiramente agressivo, né? Então é inimigo uma da outra. Então ela não gosta de ser uma pessoa hostil, ela não gosta de ser uma pessoa boa, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que gosta de brigar. Aí porfias tem a ver com desafiar os outros, provocar para discussão ou briga. Uma porfia que é a pessoa lá que chega, discute, é diferente da inimizade. A pessoa que tem inimizade já tem raiva um do outro, não gosta de conversar, é a pessoa agressiva e rancorosa, tem muito rancor, guarda rancor das pessoas. Porém a porfia é diferente. A pessoa tem coragem de desafiar os outros, tem coragem de provocá-los, tudo uma discussão. Por exemplo, você xinga, fala palavrão, fala língua torpe, fala um monte de coisa. Aí você quer provocar briga. Vem, é assim? Aí fala assim, aí xinga. Aí o cara fala assim, é? Agora eu vou te mostrar. Aí começam a brigar, começam a discutir. Você é a pessoa que gosta de brigar, irmãos. É a porfia. É pecado também. É um fruto da carne. Ciúmes. Demonstra o caráter egocêntrico, preocupado com suas próprias possessões materiais, pessoais ou espirituais. Ciúme, tem próprio ciúme, né, irmão? Ele tem um caráter egocêntrico, completamente pensa nele, completamente atrás de possessões materiais, está preocupado com suas coisas materiais. É uma pessoa muito orgulhosa, né? É uma pessoa que pensa na sua esposa, tem um ciúme tremendo com a sua esposa, aí quer bater no outro, quer arrebentar a cara dele, ou espirituais, né? Não acredita em Deus, não acredita em Jesus, quer cuidar da sua religiosidade, por exemplo, isso é ciúme. Iras são explosões de cólera. Sabe o que quer dizer cólera? Ira, irmãos, é raiva, é a pessoa gritar, é a pessoa irar, é uma pessoa assim pra cima, é uma pessoa assim, é uma pessoa que grita, sabe? Uma pessoa que gosta, vamos dizer assim, de ser o centro da atenção. Aquelas explosões de raiva, simplesmente explosões de raiva. E é também um fruto da carne. Discórdias. Aponta para uma mente que sempre tem uma opinião diferente dos outros e nunca pode ceder. É aquela pessoa que não concorda com a opinião do outro, né? Não tem opinião própria, não concorda. Eu não concordo com você. Eu não concordo. Eu não concordo com essa ideia. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Isso é discórdia. Discorda da opinião das pessoas. Discorda. Então ele tem uma opinião diferente dos outros. Então ele nunca se cede. Isso aí é chamado de discórdia. Dissensões da ideia de alguém que sempre busca criar inimizade entre as pessoas. Dissensões é aquela pessoa que gosta de fazer fofoca de lá, fazer fofoca daqui. Isso aí inclui, por exemplo, a fofoca. Inclui, por exemplo, como fala? Como chama aquela palavra, irmão, que eu tô tentando lembrar? A pessoa que gosta, por exemplo, de discussão, né, irmãos? A pessoa que gosta de fazer fofoca, é esse mesmo, mexerico, gosta também de caluniar, gosta também de zombar. Isso aí são o quê? Dissensões. A intenção é só uma: criar inimizade entre as pessoas. Irmão, isso aqui é grave. Irmão, o que Deus fala entre as 7 coisas que eles abominam? Deus, irmãos, ele abomina, não só... Até o Espírito abomina essa última aí, ó. Não provocar discórdias entre os irmãos. Não provocar contenda entre os irmãos. Isso é dissensão, irmãos. Ele tem a intenção de criar inimizade entre as pessoas, né? Falar mal desse, falar mal daquele. Essas são as dissensões. Facções. Caracteriza-se por partidarismo. São as famosas panelinhas. O desejo de não se relacionar ou concordar com os outros. Ele não quer se relacionar, não quer conhecer o outro, não quer concordar com os outros. Então eles se vêm aí fazendo essas famosas panelinhas, né, irmão? Panelinha só para ferrar um ao outro. Isso aí é facção. Inveja. Aponta para o desejo de possuir o que o outro possui, seja material ou não. Por exemplo, eu tô com inveja que ele tem uma fazenda e uma fazenda grande, e eu tenho uma fazendinha. Aí você olha e está com ciúme. Ou seja, está com inveja do outro. Eu tenho inveja daquele meu irmão. Aquele irmão meu é muito inteligente. Eu queria ser como ele. Isso aí é o quê? Inveja. Eu tenho inveja que eu tenho um carro, ele tem um carro 0 km melhor que o meu, e eu tenho só um Fusca. Isso aí é inveja. Então, seja material ou não. Bebedices. Vou dar um exemplo de inveja para vocês. Sobre o pecado de Caim, na Bíblia.
Caim, irmãos, ele via a oferta de Abel. Abel e Caim, eles ofertavam para Deus, né? Eles ofertavam a sua oferta para Deus. Deus agradava da atitude de Abel, né? Ele fazia isso com muito amor, né, irmãos? Verdadeiramente. Caim, ele tinha inveja de Abel, sabe, irmãos? Inveja. Deus agradava da oferta dele. E Caim não agradava a Deus. É por quê? Por causa da inveja. E ele matou seu irmão como? Por inveja. Vocês entendem isso, irmãos? Então, isso aí é um exemplo de inveja. É o desejo de possuir e que o outro possui. Sabe outra situação também que a gente lembra? Lembra de Acabe? Lembra de Jezabel? Ele é da vinha de Nabote? Por causa do quê? De inveja. Então, isso aí, irmãos, tem muito a ver. Bebedices é o uso descontrolado do álcool. Nós falamos de um assunto específico isso em um podcast, né, irmão? E de todo tipo de entorpecente. Sabe o que quer dizer isso aí? Álcool, alcoolismo, entorpecente. Bebedice pode ser tanto considerado como uma droga e como o uso descontrolado de álcool, que provoca variados tipos de doença. Eu nunca falo para vocês, irmão, que beber bebida alcoólica é pecado, mas é o uso descontrolado do álcool. Pessoa que vive embriagada, pessoa que vive na bebedice. Aí sim, é um fruto da carne. É um fruto da carne que leva para condenação, leva para juízo de Deus. Irmãos? Então é pecado sim. Glutonarias, olha isso aí, ó. Representa a vida de quem vive para encher o estômago, preocupando-se apenas com a satisfação dos apetites pessoais. Ou seja, vive o tempo todo querendo encher de coisas, né, irmãos? Exagerar na comida, exagerar na refeição, só quer fazer satisfação aos apetites pessoais. Ou seja, só quer toda hora embriagar, só toda hora você comer, só quer cumprir isso. Para seus apetites pessoais, ou seja, toda hora quer comer, aí vai mais uma horinha, quer comer de novo, outra horinha, quer comer de novo. Isso também envolve até a saúde, né? Isso é glutonaria. E a glutonaria é pecado perante Deus. Então, como podemos ver, a guerra é sempre arduamente árdua. As armas da carne, irmão, são poderosas. Vocês veem aí como que a gente vê o pecado da carne, né? As armas da carne são poderosas. Então, elas atuam em todos os nossos pontos mais fracos. Cada um de nós, seres humanos, irmão, cada um de nós temos um ponto fraco. Então o inimigo, aonde que ele vai atiçar a perseguição? No seu ponto fraco. É como o próprio Paulo diz, são nossas conhecidas íntimas. São nossas conhecidas íntimas, certo? Então são as coisas mais comuns que encontramos no mundo. Quando ligamos a TV, abrimos o jornal ou batemos papo com os amigos. As coisas mais comuns que acontecem no mundo, irmãos. Quando você liga a TV, quantas pessoas que morrem por dia? Quando você abre o jornal, quantas notícias ruins que você vê? Ou bate papo com seus amigos e você descobre notícias ruins também. Mesmo no recanto da nossa mente, inclusive nos sonhos, elas tramitam e fazem guerra contra o espírito. O tempo todo, irmão, estamos em constante luta contra a nossa carne. Então, como foi para vocês, o espírito, ele milita contra a nossa carne. E a nossa carne milita contra o espírito. Então é importante que Deus fortaleça o seu próprio espírito dentro de nós. Tem que fortalecer, irmãos, para a gente não estar envolvido com os frutos da carne. Por isso que eu falo para vocês, irmão, quem que não peca? Ah, eu nunca pequei. Mentira. Você peca sim. Você peca. Às vezes, ocasionalmente, peca. Sabe? Você quer fazer o bem. Mas quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo o mal também, né? Então, cada um de nós tem um defeito, né? E uma fraqueza, cada um de nós tem. Então, irmão, nós é pai, porque a gente é carne, mas a gente também é espírito. Então, irmãos, nós temos que procurar sacrificar a nossa carne, né? E deixar toda a igualdade entre a nossa carne e a nossa alma no mesmo patamar, tá bom? Tem hora que a gente tem que sacrificar sim a nossa carne, por exemplo, no meio de jejum, como eu farei isso um assunto específico num outro podcast. Vamos para o item 2, o tríplice relacionamento. Então, em contrapartida, agora vamos para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele vai representar as virtudes da vida cristã autêntica. O fruto do Espírito ele vai representar, irmão, para nós, as virtudes da vida cristã autêntica. Stott, ele vê uma tríplice divisão nesse fruto, certo?
que é composto de 9 elementos básicos. Irmão, tem 9 elementos de frutos do Espírito. São 9 elementos que a gente vai ver aí, separado cada um deles. Classificando como? Quais são as classificações dos grupos dos 9 elementos? Vai ter os seguintes grupos: relacionamento com Deus, relacionamento com os outros e relacionamento conosco mesmos. É as 3 divisões da tríplice relacionamento. Então, tem 9 elementos, o fruto do Espírito. Então, vamos começar em relação a Deus. Então, o primeiro item que a gente vai ver aqui do item A é a relação com Deus. Quais são os frutos do Espírito envolvidos com a nossa relação com Deus? Qual que é o primeiro aqui? Vamos lá, vamos começar. O primeiro fruto do Espírito que a gente vai citar aqui, irmãos, é o amor. É o amor. Então, em relação a Deus, nós temos, por exemplo, o amor. Então, irmãos, o amor é o único que figura tanto na lista do fruto quanto nos dons do Espírito. Ele está tanto figurado na lista dos frutos quanto dos dons do Espírito. Então, como por exemplo, quem pode dizer assim, por exemplo, a caridade, né, irmãos? A caridade é um amor. Então, é o primeiro e o mais importante das duas. Importantíssimo. Porque o Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Aonde que está escrito isso, Denis? Romanos capítulo 5, versículo 5. Como que Deus é bem claro e específico nesse verso. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 5. E essa esperança, vai aqui, ó, não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, Ele derramou o seu amor dentro do vosso coração. Então, essa esperança jamais deixa nós decepcionados. Ele que derramou para nós, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, fala também explicitamente do amor do Espírito, como escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 30. Vamos lá. Agora vai do capítulo 15, versículo 30. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus, olha aí, ó, Cristo, e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando em fervor por mim. O que eu quero dizer aqui para vocês? Eu peço, irmãos, pelo amor de quem? De Jesus Cristo. E pelo amor que o próprio Espírito Santo nos deu. Que me ajudem orando com fervor por mim. Ore por mim. Não é verdade isso aí? E no próprio Espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus fala aqui, ó. Em primeiro lugar, Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 8. Foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. O próprio amor, irmãos. Então, dessa forma, irmãos, de uma certa forma, exibir esse amor é evitar todas as obras da carne. Vamos falar isso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Mas o amor, ele é eterno, irmãos. Para vocês verem, irmãos, que o amor, irmão, não tem limite. Então ele é muito importantíssimo, ainda mais em relação a Deus. Então esse amor do Espírito, ele é possível em nós porque Deus nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Olha o que fala aqui, ó. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos por quê, irmãos? Ele nos ama. Deus nos amou primeiro, então a gente também ama Ele. Não é verdade? Ainda falaremos desses três mestres sobre o relacionamento do amor e os dons do Espírito. Bom, agora vamos para o segundo fruto do Espírito. Qual é o segundo fruto do Espírito? A alegria. Sim, a alegria também é um fruto do Espírito. Relacionada a quem? A Deus. Então a alegria do Espírito é uma marca fundamental do crente. Uma das características principais do próprio reino de Deus. Escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17.
Vamos estar explícito aqui, ó. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Olha aí, ó. 14, versículo 17, né, irmãos? Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas viver corretamente, com paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, a alegria é importante, né, irmãos? É importantíssima a alegria. Nós temos que ficar alegres, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, ela está relacionada à posição que o próprio crente tem diante de Deus, irmãos. Então, não vai ser para você uma simples euforia por alguma conquista pessoal, não. Mas é uma alegria sincera que vem do seu coração e de profunda oriunda da certeza da salvação. Ou seja, é uma alegria de sinceridade dentro do teu coração. A profunda oriunda da certeza da salvação. E que ele não vai se abater por meio das dificuldades e suas provações de vida, não. Independente da dificuldade, independente das provações de vida, se você anda no sangue de Jesus, anda de verdade com ele, né, irmãos? Você tem certeza da salvação. É uma alegria sincera. Esta é a alegria do Espírito. Essa é a alegria que o Espírito Santo produz. É a verdadeira. E você tem a certeza da verdadeira salvação. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vou achar aqui, ó. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Então é uma característica do fruto do Espírito Santo. Agora vamos para o terceiro. O último desse grupo, né, em relação a Deus. A paz. Olha, irmãos, a paz. Exatamente. A paz também é um fruto do Espírito. Então, a paz que é o fruto do Espírito também é bastante diferente da paz que o mundo almeja. Não é verdade? Essa paz, irmãos, não significa apenas ausência de conflito. Essa paz que a gente está lendo aqui nesse item não significa simplesmente a ausência de conflito, ou seja, de briga, de dissensão, de ira, de peleja, de tudo que você imaginar aí que você tem uma aparente paz, né? Então o crente ele pode estar em paz mesmo, em meio às guerras, às tribulações da vida, né? Afinal, né, irmãos, a vida cristã é uma guerra externa e interna. E tem horas que você está em paz, né? Aparentemente. Tem dias que você não vai ter muita guerra, tem dia que você não tem muita luta, tem dia que você está em paz, tem dia que você não está no meio de guerra, tem dia que você não está numa tribulação. Então essa vida cristã verdadeira é uma guerra externa e interna, certo? Então essa paz ela excede todo o entendimento, como escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês mesmos estão unidos com Cristo Jesus. Então ele guarda o coração e a mente de vocês. Jamais você vai entender a paz verdadeira de Deus, né, irmão? Você nunca vai entender. Você não vai conseguir entender jamais. Então ele guarda o teu coração e guarda a mente de vocês. Porque vocês estão verdadeiramente unidos com quem? Com Jesus Cristo. Então você está em paz com Jesus, você está unido com ele. Então, como o próprio Stott diz, irmãos, amor, alegria e paz, elas são as características fundamentais do cristão. Tudo que ele faz é concebido com amor, iniciado com alegria e executado com paz. Vamos aos significados no dicionário sobre amor primeiro. O que é o amor do dício? Vamos lá, no dício. Eu vou tentar procurar aqui o significado sobre amor. Falar desses três primeiro. O que é o amor, irmãos? O amor, irmãos, é o sentimento efetivo, afeição viva por afeto, o amor de Deus ao próximo. É o sentimento do afeto que faz com que uma pessoa queira estar com a outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Esse é o significado do amor, tá? O segundo que a gente deu foi a alegria, né? O que é a alegria? Vamos ver a alegria. Alegria no dício. Bom, a alegria tem esse significado aqui, ó. O que é a alegria? Vamos ver. A alegria está aqui, irmão, o significado. É o estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. A alegria de ser feliz. Circunstância ou situação feliz é uma alegria ter-os em casa. Condição de satisfação da pessoa que está contente, alegre. Aquilo que causa contentamento ou prazer. Seu projeto foi uma grande alegria para ele. Ação de divertir, de entreter, de alegar alguém, divertimento, designação comum de gergelim, erva, o aspecto comum de certas plantas, né? Mas essa é a alegria. A questão do estado, certo?
Vamos para o próximo significado aqui, que é a paz. Temos 2, então vamos para a paz aqui agora. Paz, no dicionário. O que é a paz, irmãos? Indício. O que é a paz? Paz é calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, sossego em que há silêncio e descanso, que é a falta de problemas ou de violência, relação tranquila entre pessoas, circunstância em que certos países não estão em guerra ou conflito, anulação das hostilidades entre nações, estabelecidas por acordos de amizade. Essa é o significado de paz, que é a calma, a calmaria, a harmonia, a concórdia e a tranquilidade. Ao sossego, em que há silêncio e descanso. É isso que você vai ter lá na glória de Deus, irmão. Silêncio, descanso, tranquilidade. Esses são os 3 principais matrizes, né, da relação com Deus. Então, a pessoa precisa necessariamente ter o quê? Essas características. Então, você tem que fazer o que é concebido o quê? Pelo amor. Você tem que ter iniciado com alegria. Você tem que executar com paz. Agora nós vamos para o item B. Em relação aos outros. Não em Deus. Aos outros. Em relação aos outros, o quê? Vamos para o primeiro item. A longanimidade. Irmãos, o que é a longanimidade? Vamos lá. O que é a longanimidade no dicionário? Longanimidade, para começar. É um outro fruto do Espírito, né, irmãos? Mas o que é a longanimidade? Olha, a longanimidade é a característica ou qualidade de que tem grandeza de ânimo, de quem aceita o modo firme e corajoso das adversidades e o favor de outrem, generoso, bondoso, é a paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos, generosidade, magnanimidade, algo assim. Então é a paciência, irmãos. É a paciência para suportar as ofensas dos outros. É a paciência, a espera. Então, o temperamento longânimo, ele demora em se irritar. Ele tem muita paciência. É paciência, irmãos. Ele consegue suportar as ofensas dos outros e evita totalmente o ato de julgar. Ele aguenta. A pessoa provoca, a pessoa fala mal dele, ele aguenta. Ele tem paciência, né? Então, a principal característica da longanimidade é a capacidade do quê? De esperar, de saber esperar. O próprio crente, irmão, espera que as coisas mudem a longo prazo. Ele não deseja tudo para hoje, mas consegue esperar o momento certo. Ou seja, a paciência. A paciência. Longanimidade é a paciência. É saber esperar, né, irmãos, as providências. É uma pessoa que tem paciência, tem um temperamento calmo, uma pessoa assim, que tem uma paciência tremenda. Ele não se irrita com facilidade. Essa é a longanimidade. Segundo item, da relação dos outros, a benignidade. Mas o que é a benignidade? Vamos ver. Vamos ver a benignidade. A benignidade tem o seguinte. A benignidade é a característica que é benigno, generoso ou benevolente, particularidade de afável, indulgente que perdoa com facilidade, bondade, condição da doença que não é grave, maligna, etimologia. O que quer dizer isso em relação à benignidade aqui que a gente fala? É uma pessoa generosa, irmãos. É uma pessoa que é benevolente. É uma pessoa, irmãos, que perdoa com facilidade. Isso é ser benigno. É uma pessoa que somente Deus é bom. É o padrão da bondade. Quando somos convertidos, o próprio Espírito Santo, irmãos, muda a nossa capacidade, a nossa essência má. Tira a nossa natureza ruim. Tornando o quê? Bons. Assim podemos demonstrar bondade uns com os outros, sem esperar nada em troca. É que nem se você ajudasse o próximo. Isso chama generosidade também, tá, irmãos? Benignidade é a virtude que tem a ver com o devido controle da força. Ele não faz as coisas com força. É uma característica própria de Deus. Ele vem do próprio Deus, que não usa a sua força além do necessário. Alguém benigno sabe ser bondoso com os que estão errados. Ele sabe. Ou seja, vamos dizer um exemplo de benignidade. É uma pessoa que usa de muita generosidade da parte de Deus, é uma virtude vinda de Deus, o controle da força. Ao invés de ele ficar discutindo, brigando, ele vai lá e dá um conselho da parte de Deus. Na maior educação, no maior respeito. Então ele sabe ser bondoso até com os que estão errados. Ele tem um respeito tremendo com as pessoas. E é assim, Deus não vai usar sua força do necessário. Ele vai chegar com benignidade, para dar aquele conselho. Né, irmãos?
Ele vai perdoar a pessoa com facilidade. É uma pessoa que não guarda ódio do outro. Ele perdoa com maior facilidade. É uma pessoa benevolente. É uma pessoa que, mesmo que vai dar um conselho justo da parte de Deus, né, mesmo que está errado, para corrigir aqueles que Deus ama, é o amor que ele usa, né, irmão? Da benignidade, no caso. Ele vai lá e corrige a pessoa que está errada. Dá um bom conselho. Isso é ser benigno. Isso que é a benignidade, que é a virtude do controle da força. Ao invés de acertar as coisas com a força, ele vai e usa da própria característica de Deus. Porque ele não vai usar a força ali do necessário. Então é ser bondoso com os que estão errados. Então ele vai aconselhar aquela pessoa para a luz da palavra de Deus. Entende? Isso é a benignidade. Terceira característica, a bondade. Bondade. Nós vimos a benignidade. E a bondade? Vamos ver? Bondade. O que é a bondade? Nos disse. Bondade é o seguinte: é a inclinação para fazer o bem, benevolência, qualidade da pessoa que é boa e generosa, amabilidade, ação de quem é amável e cortês. Sabe o que quer dizer isso aqui? É a qualidade da pessoa que é boa e generosa. É uma pessoa que é generosa, irmãos. Ela sabe que Deus é bom. Ela tem um padrão da bondade. Quando a gente é convertida em Deus verdadeiramente, a gente deixa a nossa natureza ruim, que o próprio Espírito Santo nos muda, a nossa essência má, e ela torna nós o quê? Bons. Assim podemos demonstrar bondade uns com os outros, sem esperar nada em troca. Lembra do amor ao próximo? Amar o próximo como a ti mesmo. Sabe? Você tem que ser bondoso com as pessoas. Você não pode ser uma pessoa ruim, egocêntrica, maldosa, terrível. Você não vai esperar nada em troca. Quer dizer isso aqui? Outra palavra de bondade. Generosidade. É você ser generoso do que você faz. É você usar com a sua generosidade. Sabe o que é generosidade? É você ser generoso. É você ajudar o próximo, como a ti mesmo. Sabe que de forma? Por exemplo, você fala da palavra de Deus. Você não vai cobrar dinheiro, né, para você pregar a palavra. Você vai ser tranquilo com aquela pessoa. Você vai ser uma pessoa de boa índole. É como exemplo de Eliseu. Você não vai querer nada em troca. Você não vai pedir dinheiro. Né, irmãos? Você vai ajudar de bom grado. Isso aí é a bondade. É uma qualidade do Espírito. É um fruto. É um fruto. Você jamais vai esperar nada em troca. Isso em relação às pessoas. Agora nós vamos para o terceiro e último item. Essa parte do fruto. Em relação a nós. Agora em relação a você, irmão. Você na sua particularidade. Existem três frutos do Espírito em relação às pessoas em particular. E tem três que são importantíssimas e evita pecados extremamente graves. Vamos para a primeira, é a fidelidade. Irmãos, a fidelidade. Isso aqui é muito importante a cada um de nós, irmãos. O que é uma pessoa com fidelidade, irmãos? Vamos explicar aqui no disse. O que é fidelidade? A fidelidade, irmãos, já tem muito significado. Mas vamos lá, fidelidade. Vamos ver no disse o que diz a fidelidade. Vamos lá. É a particularidade ou a qualidade do que é fiel, fiazeiro, ou cuidado por algo ou alguém, lealdade, fidelidade ao Papa, fidelidade política, ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com outra pessoa, fidelidade matrimonial, cujos hábitos, comportamentos e atitudes permanecem constantes, fidelidade funcionária da empresa, comprometimento intenso com a ciência, com o conhecimento ou com a sabedoria, fidelidade dos estudos científicos e outras características. Então é o que, irmãos? É o comportamento, é a lealdade. Em outras palavras, é a lealdade, é você ser leal com quem, no caso? Com Deus. É você ser como se fosse assim, vamos dizer assim, leal com o Pai, leal com Deus, leal com Jesus. É você ser obediente, é você andar com fidelidade, andar na verdade. Isso é uma pessoa fiel. Sabe a importância de você ser fiel com Deus? Sabe que você tem que ser fiel? Então o convertido, irmão, recebe a graça de quem? De ser fiel. Você tem que ser fiel, irmãos. No pouco, sobre muito te colocarei. Quem fará isso? Deus. Ele não é fiel aos outros, ele é fiel a si mesmo. Não é verdade? Sua preocupação não é com o que os outros vão pensar de você, mas sim com o que Deus pensa dele. Você tem que ser fiel com Deus. Você tem que ser fiel na sua aprovação. Você tem que ser fiel com o que você faz na obra de Deus. Você tem que ser fiel com Jesus. Você tem que mostrar fidelidade. Pensa nele. Não é verdade? Você tem que saber o que Deus pensa dele. O que ele pensa de si mesmo. O que ele pensa? Ele deseja agir coerentemente com o que recebeu de Deus?
Então é uma pessoa fiel, irmãos. É uma pessoa que procura se resguardar, né, irmão, da tua fraqueza. Procura se resguardar da sua prova, né, irmão, da sua personalidade. Então ele costuma fazer a vontade de Deus. Ele costuma tentar ser fiel. Isso é uma fidelidade. É uma característica. É tipo de uma lealdade com Deus, com Jesus. Você tem que mostrar. Isso é da parte em particular de cada pessoa. Então, a importância de ser fiel. Sobre muito te colocarei. É só você ser fiel no pouco que você tem. Né, irmãos? Não basta você vestir. Não basta você ter saúde. Não basta isso. Serve a Deus no pouco que você tem. Sobre muito ele te colocará. Essa é a fidelidade. Vive a vida em vida e resgate de muitos. E como fiel ele é com você, ele vai cumprir com a sua promessa. Ele vai livrar você da grande tribulação que virá neste mundo. Segunda característica particular da pessoa. A mansidão. E, irmãos, mansidão tem que ser manso. O que é uma pessoa com mansidão? Vamos ver o que é a mansidão. Olha a importância da mansidão, irmãos. A mansidão é isso aqui, ó. Eu vou ler para vocês o que é a mansidão. A mansidão é a característica ou condição do que é manso, que possui o gentil brando, o gênio brando, é suave e pacífico, temperamento fácil, meiguice, falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade, brandura. É uma pessoa tranquila, irmãos. É uma pessoa que é suave, é uma pessoa que é pacífica, é uma pessoa que não é irada. Então, nós não devemos confundir mansidão com fraqueza, vai dizer. Tem mais a ver com o controle da força. Ele é manso. Então ele tem aquela educação, tem aquele respeito, sabe? Tem aquele controle. Então ele sempre vai controlar, né, irmãos? Vai controlar seu humor, vai controlar a sua natureza. Então é alguém que tem poder de até o direito de revidar. Ele tem até o direito de revidar. Mas abre mão disso por uma questão de fé. Ele não vai querer bater em você. Por exemplo, você vai lá e agride a pessoa. Você xinga ele. Você fala palavrão. Você humilha ele. Ele não vai revidar você. Ele não vai revidar. É aquele que tem um alto mansidão. Sabe, irmãos? É aquele que tem mansidão. É aquele que tem uma tranquilidade no coração. Então ele não vai jamais resolver isso com a sua própria mão. Ele não vai bater. Ele não vai quebrar a cara. Então ele não é um covarde. É um corajoso, entendeu? Então ele abre a mão de por uma questão de fé. Ele não é um covarde como ele se mostra. Ele não vai revidar, mas é um corajoso da decisão que ele tomou. Então somente alguém muito corajoso pode ser manso. Se a pessoa é corajosa, ela apanha, ela toma cacetada na cabeça, né? É humilhado pelos incrédulos, pode ter certeza, é um ato de coragem. E ele não vai revidar. Ele não vai revidar, ele não vai bater. Ele vai ser sempre uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Isso é a mansidão. E a última característica, a última de todas, do fruto do Espírito, irmão, isso aí tem a ver até, sabe com o quê? Aquela questão de você evitar de pecar nos pecados sexuais, de você ter controle da glutonaria, da bebedice, daquele de você controlar a língua. Existe um fruto do Espírito que chamamos de temperança, mas também chamada de domínio próprio. O domínio próprio, que é a virtude do autocontrole. Olha só, esse que é o pecado que evita de você, por exemplo, pecar na sexualidade, pecar na imoralidade sexual, de você pecar na glutonaria, na bebedice. É o autocontrole. Vamos lá, o que é o domínio próprio? O que é o domínio próprio? Vamos lá. O que é o domínio próprio? O domínio próprio, irmãos, vale dizer, também tem um outro nome, chamado temperança, ou temor, se você preferir, certo? Mas o que é o domínio próprio? O domínio próprio, irmãos, é o quê? É a capacidade de dominar, a preponderância, né? O poder de controlar, a autoridade. É a pessoa que é controlada, irmãos. O autodomínio, também chamado. Então, o autodomínio pode se chamar também domínio próprio. Vamos aqui no domínio próprio aqui. Dicionário informal. O que é o domínio próprio? Vamos ler. Essa é a última característica, o último fruto do Espírito. Vamos lá. Ele sabe controlar suas emoções e suas atitudes. Entendeu? As pessoas que têm um controle.
é a pessoa que consegue dominar seus impulsos, controlar seus atos, suas emoções. É a capacidade natural de dominar e controlar seus instintos e atitudes. É quando você tem um controle total do seu próprio corpo e quando nenhuma vontade ou vício consegue te dominar. É o domínio próprio. É quando alguém consegue submeter a um propósito maior ou uma autoridade de hesitar. É o domínio sobre si mesmo, que é o autocontrole. Controla nossas emoções e atitudes, capacita e domina nossas atitudes e emoções. Controle a sua vontade, de seus impulsos e desejos. Esses são os significados do domínio próprio. Então, o domínio próprio é isso, irmãos. Ele é a virtude do autocontrole. Tem domínio próprio quem recebeu o poder de controlar a língua. Por exemplo, ele não vai falar língua torpe, ele não vai falar palavrão, ele sabe controlar a língua. Ele não vai xingar de línguas torpes, pesadas. Ele não vai humilhar o outro, ou seja, ele vai controlar sua língua, sua linguagem, vai controlar sua língua. As apetites, ele vai controlar o seu vício de bebida alcoólica, ele vai controlar o seu vício de glutonaria, de comida, de excessivo, ele vai saber controlar o apetite, vai controlar a sua bebedice, então ele vai se controlar. E os pensamentos? Os pensamentos que induzem a pessoa no pecados sexuais. Vai controlar você de ver a pornografia, vai controlar você de estar envolvido com a fornicação, com adultério, com todos esses pecados relacionados ao sexo. E o que isso faz? É o domínio próprio. É aquele que Deus dá o autocontrole, que é um fruto do Espírito. Então, você conheceu então os frutos do Espírito, cada um deles. As 3 seções dos frutos do Espírito. Em relação a Deus, que é amor, alegria e paz. Em relação aos outros, longanimidade, benignidade, bondade. Em relação a nós, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, quais são as características do fruto? A gente vai ver aqui no item 3. O item 3 fala o seguinte: nós devemos notar que é apenas um fruto do Espírito, só um. Ainda que geralmente falemos frutos do Espírito. A palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ela está descrita no singular. Vamos provar isso agora. Aqui, mas o fruto do Espírito é amor, então todas essas classes eles são envolvidos com um único fruto do Espírito. Então, ainda que gentilmente a gente fala fruto do Espírito, ele está descrito no singular. Isso traz contraste com as obras da carne, tá? Ela faz contraste com as obras da carne. Que são realmente muitas e estão no plural. Então, as obras da carne estão no plural e o fruto do Espírito está no singular, tá? Então, não confunda uma coisa com a outra. E também com os dons do Espírito, certo? Os dons do Espírito também são variados, então eles também estão no plural, tá? Mas não é objeto desse estudo. Agora, em relação aos dons do Espírito, eles são muitos, né? Porque caracterizam a diversidade de membros do corpo de Cristo, cada tipo de membro do corpo de Cristo, e, por conseguinte, também, ninguém tem todos os dons, vai dizer isso, nem todos têm os mesmos dons, certo? Tem gente que tem alguns tipos de dons, outros têm outros, e assim vai. Mas o fruto não tem essa função, então é só um e é único. Por isso, irmãos, vai dizer que cada crente verdadeiro deve produzir todo o fruto do Espírito. Deve produzir todo o fruto do Espírito, certo? Então, todo crente, ele tem pelo menos dentro dele, irmão, um dom que lhe foi concedido soberanamente pelo Espírito, além de ter a responsabilidade de buscar outros dons. Eu deixo isso bem claro e específico, irmãos, que o dom que Deus tem me dado, por exemplo, dos dons, que Deus me usa bastante, assim é eu que vou falar agora, é a profecia. Irmãos, esse dom de profecia é descrito como um dos dons, que está descrito da questão do Espírito Santo. E quem que dá esse dom? É o próprio Espírito Santo, irmãos. Mas nem todos têm o mesmo dom, entendeu? Então ele foi concedido soberanamente pelo próprio Espírito. Ele foi concedido pelo Espírito, entendeu? Além de ter toda a responsabilidade de buscar os outros dons. Então você pode buscar quantos dons você quiser. Mas você tem a responsabilidade de buscar os outros dons. Aí quem vai conceder? O próprio Espírito Santo. Aí vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Porque por isso preciso compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando do poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. É isso aqui mesmo? 1 Coríntios, exato, 12, 3, tá certo. Então,
E como fala aqui, porém, como diz Kogema, podemos ser salvos sem muitos dos dons do Espírito, mas não podemos ser salvos sem o fruto do Espírito. Pode ter poucos dons e você ser salvo, mas você não pode ser salvo sem o fruto do Espírito. Então, a unidade do fruto do Espírito, portanto, nos diz que a gente não podemos escolher virtudes. Não podemos escolher a virtude do fruto do Espírito. A gente tem que evidenciar a todas. Sabe, uma pessoa não pode ser apenas longânima, tem que ser fiel. Ela tem que ser longânima e tem que ser fiel. Do mesmo modo que não pode evidenciar amor, ou seja, ele pode ter o amor, seu domínio próprio. Ele tem que ter amor, tem que ter domínio próprio, tem que ser longânimo, tem que ser fiel. Tudo tem que estar no conjunto do fruto. Mas uma vez que estamos falando de fruto, também devemos pensar que seu crescimento orgânico. Isso nos sugere duas coisas importantes. Primeiro, ele vai precisar crescer. E segundo, que ele cresce em certas circunstâncias. Tá? Ele vai precisar crescer. Ele vai precisar crescer em certas circunstâncias. Não é uma pessoa nova que é uma pessoa que está nova na presença de Deus. Né? Vai conhecendo Deus agora. Vai conhecendo agora a verdade agora. Ela está crescendo em certas circunstâncias. Então não devemos esperar que uma pessoa recém-convertida, ou seja, uma pessoa que é recentemente batizada, demonstre o fruto do Espírito de sua forma plena. Então ele não vai mostrar isso de forma plena a princípio. Né? Ele está desenvolvendo gradualmente, ou seja, está começando a conhecer a verdade. Ele está começando a conhecer a palavra de Deus. Ele está começando a caminhar. Então a pessoa não vai estar completamente libertada do mundo a princípio. Não vai estar completamente, assim, totalmente focada no fruto do Espírito plenamente. Então vai levar tempo, vai levar algum tempo para ele entender cada tipo de fruto, né? Cada um da partitura do fruto do Espírito. Então ele vai levar isso gradualmente, tá? Vai desenvolvendo gradualmente, que nem um bebê que nasce, né, irmão? Depois vai começando a andar, vai começando a caminhar, até que ele fica adulto, né, irmãos? E cresça, né, irmão? Com absoluta, com conhecimento pleno. Assim também é do fruto do Espírito. Ele vai começando a desenvolver gradualmente, tá? Então isso que ele precisa se levar em consideração é o seguinte: para que algo se desenvolva, ele precisa ser alimentado. Do quê? Da palavra de Deus, da palavra da Bíblia. Ele precisa aprender as Escrituras, ele precisa aprender a Bíblia. Ele vai aprendendo da palavra, vai aprendendo o certo, vai aprendendo o errado. Então, atualmente, ele vai colocando em prática, ele vai aprendendo a desenvolver isso gradualmente, tá? Isso é uma pessoa recém-convertida, uma pessoa que é nova de batizado. Entrou agora nos caminhos de Deus, entendeu? Deixou o mundo e entrou agora para Deus. Então, ele vai desenvolvendo esse fruto gradualmente. Agora, usando a analogia da natureza, nós sabemos que uma árvore não precisa fazer força para produzir frutos. Vai dizer isso. Ela precisa dispor dos elementos necessários. Com o quê? Chuva, boa terra, sol, etc. E assim produzirá naturalmente. Então, de uma certa forma, o crente não produz fruto pela força, mas quando dispõe dos elementos necessários para isso, como a pregação da palavra, vale dizer, é um dos elementos necessários, a comunhão entre os irmãos, que a gente fica unido, né, irmãos? A oração, a meditação, etc. Essas santas influências do Espírito Santo vai então fazer produzir na vida do crente o bendito fruto do Espírito. Você entende? Quando você prega a palavra, você não vai aprendendo? Quando você fica em comunhão com os irmãos, você não vai aprendendo a ter respeito com a pessoa? Não vai respeitar ela de verdade? A oração do único, as pessoas, você não busca na presença de Deus a particularidade com Ele, do amor, da sua palavra, de Jesus? A meditação, você não lê a palavra e de repente você medita verso a verso para entender a palavra de Deus? Então, essas próprias influências do Espírito Santo que vai produzir a vida do crente o maravilhoso e bendito fruto do Espírito. Então, esse é o segredo de andar no Espírito. Quem anda no Espírito tem a garantia de não satisfazer as concupiscências da carne. Ele vai se afastar do pecado. É que nem se você, por exemplo, representasse aquela noiva que está com a mão da maçã. A mão da maçã, irmãos, como eu vi num vídeo uma vez, ela simboliza a mão do pecado, certo? Aí quando você se afasta do pecado, você pode acabar um dia jogando a maçã fora. Então você vai desviar de fazer as concupiscências da carne, ou seja, de pecar na carne. Então por isso, quem anda no Espírito, ele tem a garantia de não mais fazer a concupiscência da carne. Por mais que aquilo é ótimo, aquilo é bom, só que a tua natureza não é a mesma. Ela mudou para o Espírito. Então Paulo conclui o assunto da seguinte forma que ele começou.
Se nós estamos vivendo no Espírito, a gente tem que andar também o quê? No Espírito. Como escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Então está escrito aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ó. Que o fruto, o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. A nossa vida tem que ser controle, irmãos. Ele nos deu a vida, então a gente também tem que controlar a nossa vida. E desviar daquilo que não agrada a Deus. Né? A gente não obedece os desejos da natureza humana. A gente não volta a pecar. Né, irmãos? É isso. Que nós andemos no Espírito. Agora, para terminar aqui, nós vamos para a conclusão do assunto. De tudo que a gente viu nesse podcast. A conclusão é a seguinte. O Espírito da vida, ele conduz à vida e paz. Andar no Espírito significa agir, decidir, planejar e viver, sob a direção e controle do Espírito de Cristo, conforme a nossa nova condição de filhos da luz. Isso está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Tá? Tanto no capítulo 5 até o capítulo 8, detalhadamente. Mas é um verso, tá? O verso 8 aqui, ó. Deixa eu ver. Verso 8. Efésios, capítulo 5. Vamos lá, vamos procurar aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Ó. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Porque a luz, irmãos, não mistura com trevas. Você está na condição de filho da luz, então você não está misturado mais com as trevas. Então, neste novo contexto de vida, nós encontramos no Espírito a capacitação para cumprirmos a lei. Então, a própria lei, ela mandava cumprir todos os seus preceitos. O Espírito nos leva a fazê-lo com um coração alegre, libertando-nos, assim, do próprio domínio do pecado e da morte. Então, o próprio Espírito, irmão, faz nós ser convencidos do pecado. Ele faz nosso coração se alegrar. Ele liberta nós de todo o domínio do pecado e de toda a morte, né, irmão, que poderíamos estar acontecendo se nós estivéssemos, irmãos, ligados ao fruto da carne. Então, a lei, ele revela o nosso pecado. A lei revela o nosso pecado. Então, o Espírito demonstra a graça através da nossa obediência. Então, é importante você, através da graça de Jesus, manter na obediência. Portanto, irmãos, andar no Espírito nada mais é que viver. E não reveria da lei. A gente não deve ser rebelde da lei. Antes, é caminhar em harmonia com a lei de Deus, irmãos. Que é a lei da liberdade. Então, você tem que andar na lei. De quem? Da palavra de Deus. Andar em harmonia, sabe? Andar na presença dele. É procurar andar na sua lei. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Olha que interessante isso aqui. Ó. Lá em Tiago, capítulo 1, vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 25. Ó. Olha o que fala. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática tudo que você aprende na palavra, né, coloca em prática no seu dia a dia, Deus vai abençoar tudo o que a pessoa fizer. Capítulo 2, versículo 12. Ó. Parem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Que julgamento você quer participar? Não é do tribunal do galardão? Então você vai ser julgado pela lei que dá liberdade e não para condenação. Então é justamente essa vitória sobre o pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Gálatas é Gálatas. Capítulo 5, versículo de 1 a 12. A gente vê aqui, ó. Vamos começar lendo aqui até o... Não da questão da carne de novo, né, irmão? Mas vamos ler aqui só o comecinho. Cristo nos libertou para que nós sejamos totalmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente do pecado, né, irmãos? Presta atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem de circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem, este homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus o aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus, né? Vocês querem que Jesus aceite, né? Só que vocês estão obedecendo o quê? A lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age no meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé, que age no meio do amor. Vocês estavam indo tão bem? Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou, como dizem por aí.
um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar na maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão, é importante isso aqui, irmãos, que a circuncisão é necessária, por que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldades para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Antigamente era assim, né, irmãos? Mas a gente é circuncidado a quem? A Jesus. Não é verdade? Não é como nos dias antigos, quando castravam quem? Judeus. Não é verdade? Homens, principalmente. Mas, irmãos, a gente é circuncidado por quem? Por Jesus. A nossa mente, o nosso coração. No verso 18, que falta o verso 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Sabe? Você não está debaixo da lei do homem. Agora, se o Espírito de Deus está guiando vocês, vocês não estão debaixo da lei do mundo. Do mundo podre. Né, irmão? Desse mundo aqui. Está na lei de Deus. Então, estar no Espírito significa estar na esfera do reino libertador de Deus, que é mediado pelo Espírito. Então, a figura bíblica do andar é significativa, pois aponta para a nossa realidade diária de caminhar, deparando com novas e desafiadoras situações para as quais o próprio Espírito nos conduzirá de forma segura, conforme as Escrituras. Bom, é caminhar, andar na palavra de Deus, andar no caminho da porta estreita. A vida no Espírito é, portanto, uma aventura integral da qual descobrimos diariamente, né, irmão? De forma diária, a própria riqueza da palavra, além da sua peculiaridade a peculiaridade de cada, e uma nova circunstância de toda a existência. Não está escrito isso? Salmo 119, vamos lá, 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. É que nem a candeia, né, irmãos? A gente caminha, né, irmãos, através da lâmpada, nossa lamparina que é acesa. Então, a tua própria palavra ilumina nós, é a lâmpada. Ele vai guiar os meus passos, é a própria luz que ilumina o meu caminho. Andar no Espírito aponta um novo itinerário e também para uma nova qualidade de vida. A própria palavra de Deus é o livro que regulamenta os princípios desse caminhar. O Espírito não nos dirige à parte da palavra. A própria aplicação fala assim: devemos fazer uso de todos os benefícios concedidos por Deus para que o próprio Espírito Santo produza o seu fruto em nossa vida. Isso deve ser a maior prioridade da nossa vida, uma vez que somos convertidos. Verdade? Então, entrando aqui o assunto. Então, como que você vai andar no Espírito? Você, irmão, tem que permitir do Espírito Santo fazer a transformação em você. Também você que é novo convertido. Irmão, é o fruto do Espírito. Todas aquelas essências têm que estar. Você tem que ser benigno. Você tem que ter paz. Você tem que ter longanimidade. Você tem que ter amor. Você tem que ter domínio próprio. Isso é importante para a tua salvação. É importante para você andar na porta estreita. É importante para você andar na luz. Irmãos, porque eu falo para vocês, é a nossa maior prioridade na vida. Então, faça os benefícios concedidos por Deus que Ele te deu. Se você está pregando a palavra, pregue a palavra. Se você está orando, ora para a pessoa próxima. Se você está ajudando, irmão, alimentando a pessoa, vai lá dar cesta básica, cuida delas. Vai lá, fala da palavra de Deus. Ajuda o próximo, como a ti mesmo. E assim, irmãos, o Espírito Santo vai então fazer você produzir o próprio fruto na tua vida, fruto do Espírito. Então, essa deve ser de todas a nossa maior prioridade na vida. Porque nós somos o quê? Convertidos em justiça e em verdade. Tudo, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Então, não maquine a sua mente para a carne, não. Anda no Espírito, no Espírito Santo. Não seja negligente. Não negue a palavra de Deus. Anda nos caminhos. Porque, como diz Deus, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mostre amor, mostre bondade, mostre mansidão, mostre domínio próprio, seja paciente, usa das características do fruto do Espírito, e aí você vai herdar a coroa da vida eterna. É isso, irmãos, que a gente deu de falar nesse assunto, e a gente está então encerrando esse podcast da palavra viva e eficaz e verdadeira, irmãos. Fique com a paz de Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser, irmãos. Fui!